Mas, ao mesmo tempo, eu acho que quem entendeu o que você está chamando de bom ou não, porque acho que ao mesmo tempo tem pessoas que ficam bem num ponto um pouco mais isolado. Quer dizer, acho que tem uma questão interessante aí, que é se existe ou não uma configuração desejada, né? É um pouco, entendeu? Nossa, bem, talvez tenha me expressado mal, tá certo? Por exemplo, Alexandre e o Aldo, ali de repente os caras são... É isso aí para eles. Acima de tudo, veja, não importa que tipo de função você se faça, e algumas funções realmente você não tem que estar o tempo todo em contato com o resto da sua equipe, você está mais em contato fora, como é, por exemplo, a função de vendas. Mas a troca de informações entre os teus pares, ela é essencial para gerar experiência. Diga. Diga. Sociometria, né? Falasse do Moreno, vou chamar de sociometria. Não sei se... Okay. Ela foi realizada a partir de que critério, que pergunta tem aí? Assim, perfeito, essa né? É a questão. Perfeito. Isso foi realizado a partir de uma pergunta. Com quem você troca, não, quem você procura quando necessita informações sobre outras áreas. Ok? Então, a gente encontra o Fernando lá no meio, conectando as 3 áreas. Por quê? É simples, porque o Fernando conhecia as 3 áreas. E mais do que isso, o Fernando estava, neste caso específico, fazendo lá um lobby para assumir a diretoria. Era uma estratégia dele para conseguir assumir a diretoria. E ele ficou bastante mal quando o Pedro sumiu. E havia lá, assim, na verdade, gente, todos esses nomes estão trocados. Eu não estou falando da empresa. Mas foi um caso real. Quando o Pedro sumiu, havia um travamento dentro da equipe e ele não conseguia adiante, ele não sabia exatamente o que fazer. Ele sentia que ele tinha um problema no Fernando, mas ele não sabia exatamente o que era. Aí acabou ficando explicitado quando a gente fez essa análise de redes, né? E aí você encontra essa configuração. É uma configuração que a gente não quer. Aí faz o quê? Tem que bolar algum jeito aí. Eu preciso do Fernando, nós precisamos do Fernando, porque o Fernando, ele está fazendo lá a fosquinha dele e isso faz parte do jogo. Não é o único que faz isso, tá? Isso faz parte. O cara tem um conhecimento que é extremamente importante para a empresa. Como é que eu resolvo essa questão? É fácil? Eu mando o Fernando embora e beleza? Não, né? Diga. Eu coloco o seguinte, né? Do ponto de vista moreno, ele mostraria isso para todo mundo e todo mundo seria coautor na solução do problema. Não seria quem faz a análise, mas sim, isso é devolvido e todo mundo participa da discussão. Seria uma pesquisação. Dependendo do contexto, poderia ser um tipo de solução. Neste contexto, essa solução, o Pedro estremeceu. Não, ele estremeceu. Então depende do contexto que você está na hora de você aplicar a solução. Não tem modelo pronto, tá? Aí o que acontece aqui foi simples. Se a ascendência do cara é que ele tinha o conhecimento das 3 áreas, pico. Bota todo mundo para falar com todo mundo e expande esse conhecimento, né? Tira o Fernando do centro, que ele é onde tem conhecimento das 3 áreas. Você coloca todo mundo de cada área, um para falar com o outro, todo mundo sabe que faz o quê, quem faz o quê. O cara sabe equivocar, cria relações. E aí, mede de novo. E você encontra um outro tipo de rede. Né? Se você tira um Fernando, ela se sustenta. Bom,
A análise de redes tem mais ou menos essas etapas. Primeiro você define uma necessidade ou um problema, eu digo assim, pô, eu quero saber isso ou aquilo da rede, eu quero saber isso ou aquilo dessa rede. Então você define qual é a rede, né? Eu quero saber como é que o meu pessoal no nível estratégico está se relacionando. Eu estou sentindo que o pessoal não está indo, tem uma coisa esquisita, não sei o que é, por exemplo. Então quero ver como é que o meu pessoal de nível estratégico está estruturando sua rede. É uma forma. Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar lá o pessoal de nível estratégico e fazer uma análise de redes lá para ver o que está acontecendo. Então você tem um dado problema, você define que tipo de solução você vai aplicar. Existem uma enorme quantidade de softwares para análise de redes. Esqueçam que o foco não é software, tem um monte deles, cada um mais adequado para um tipo de análise do que outro. Então, se eu estou fazendo uma análise fechada de uma rede de 100 pessoas, de repente eu uso um PAGEC, ou, perdão, um NetDraw, é o mais do que suficiente. Aí, se eu estou fazendo uma análise, por exemplo, num ambiente virtual de 5 mil, 10 mil pessoas, aí já não posso mais usar o NetDraw, tenho que usar o Condor ou algum outro software. Então, depende do tipo de situação que você tenha, a gente vai escolher as ferramentas mais adequadas para fazer aquele tipo de análise.